Salve, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu não tô aqui vindo pra discutir mérito de discussão, sabe? Falar pra vocês por que que isso tá acontecendo, se essa pessoa merece passar por isso, se ela não merece. Até porque, tipo assim, vendo todas as coisas que acontecem com o Easy Nobre, eu acho que é só mais um dia na vida dele. Mais um dia onde tem um monte de gente atacando ele por qualquer motivo que seja. No vídeo de ontem eu falei sobre o ódio que criadores recebem e que muitas vezes o ódio que a gente recebe vem justamente das nossas atitudes ou da forma que a gente se vende pro público, de certa forma. Então, quem vive de discussão, quem vive de arrogância, quem vive de apontar coisas, acaba recebendo muito hate, muitas pessoas ficam descontentes. Só que, bom, dessa vez, o Easy Nobre, ele tá sendo cancelado por ter entrado numa discussão sobre a Nintendo tá ou não traduzindo jogos pro Brasil. Acontece que recentemente, aliás, isso já vai fazer um ano, pelo menos, ou 2 anos no máximo, que a comunidade da Nintendo no Brasil, que é bem pequena, inclusive, tem discutido e tentado fazer com que a Nintendo traga os jogos dela para o Brasil de forma portuguesa. Então, no caso, faça legendado dos jogos do Mario, saca? Os jogos do Mario não têm falas em inglês. Não tem. No máximo, as falas do próprio Mario, mas eu acho que não tem necessidade de você traduzir as falas do Mario, saca? Porque eu acho que o Mario ele fala aquelas palavras em japonês também. Então, pra que você vai ter que mudar o Mario, saca? Mas o ponto é, tipo, tudo textual. Zelda, tudo textual. Os jogos da Nintendo geralmente é tudo textual. Por que não pegar e botar legenda, cara? Será que é tão ruim assim fazer legenda? Eu jogo Animal Crossing e penso, mano, esse jogo faria muito sucesso no Brasil. Porque é um jogo casual, a galera gosta bastante desse estilo de jogo, só que ninguém vai jogar porque tá tudo em inglês. E a Nintendo não fez, não se deu o trabalho de pegar e traduzir. E não vem falar pra mim que custa milhões pra fazer uma tradução, porque tem várias pessoas que pegam esses jogos antigos e acabam fazendo traduções pra eles. Então, o cara pega o marrom e acaba fazendo a tradução. E eu já fui tradutor da Steam, eu traduzi alguns jogos da Steam há muitos anos atrás, há 10 anos atrás eu traduzi os jogos. E, mano, falar pra vocês, tipo, eu traduzi o Alien Swarm e, mano, não tive problema nenhum. Acho que foi 3 dias pra me traduzir o Alien Swarm inteiro. E por que a Nintendo não pode traduzir o Animal Crossing, cara? Porque qual é o sentido disso? Sendo que a Nintendo agora tá se pagando como brasileirona. Nossa, estamos voltando pro Brasil, estamos lançando tudo aqui, inclusive os preços que a Nintendo faz são bem polêmicos, porque os jogos da Nintendo em si são caros demais. Porque geralmente eles são importados e você paga muito imposto em cima. Enquanto os jogos de PlayStation e Xbox eles são vendidos aqui no Brasil mesmo, eles são produzidos no Brasil. Então eles pulam aí alguns impostos, o que faz com que, por exemplo, um jogo de Xbox One durante o seu ápice estava 150, 170, enquanto um jogo de Switch, quando veio para o Brasil, estava sendo vendido a 300, 400 reais. Inclusive agora os jogos de Switch estão sendo vendidos a 600 reais. Mas acontece que por conta das crises, a Sony abandonou o Brasil, a Microsoft ainda não começou a operação do Xbox Series X e por causa disso, esses videogames estão tendo seus jogos sendo vendidos a 350, que é mais do que a Nintendo cobra, que a Nintendo cobra 299 atualmente. Então, a Nintendo, tipo, ela esperou tanto, cara, o mundo girou, o mundo virou. Então, na época que tava tudo bem, a Nintendo era a pior de todas em relação ao preço. Mas agora, a Nintendo ela não aumentou, ela manteve os seus preços e subiu tudo tão hardcore que as outras abandonaram e a Nintendo foi a única que se manteve. Então, hoje em dia, a Nintendo, na minha opinião, tem os melhores preços. E eu sei que isso parece muito estranho de falar, mas acredite, os preços da Nintendo atualmente são os mais baratos do mercado aqui no Brasil, pelo menos, né? Mas, bom. Falando sobre coisas assim, recentemente eu entrei numa discussão com um nintendista sobre isso. E eu vou falar pra você, cara, nintendista, eu já me considerei nintendista por muito tempo, muito tempo. Inclusive, eu continuo gostando da Nintendo, eu jogo todos os jogos da Nintendo, eu sou fanboy de Nintendo, só que eu não consigo mais me dizer que eu sou nintendista porque eu vejo os nintendistas falando e conversando e eu fico triste por ver que as pessoas defendem o indefensável. Por exemplo, falar que o jogo não tem que ser traduzido porque você vai ter a chance de aprender inglês nele, saca? Sério, rolou essa discussão. Um cara chegou e falou: Não, mas é melhor assim, porque agora eu posso aprender inglês. Não, por favor, né, gente? Respeito a nossa nacionalidade. Pensa só, quando os filmes eram legendados, beleza, se você prefere assistir um filme legendado, mas era muito nichado, muitas poucas pessoas tinham acesso aí ao cinema por causa que os filmes não eram dublados. Então fazer todos os filmes dublados, além de agraciar a nossa indústria de dublagem, que é uma das melhores, se não a melhor do mundo, ajuda bastante o público brasileiro que não tem acesso a isso, ter acesso, democratiza isso, para todo mundo poder assistir o mesmo filme. Não ser só uma galera elitizada que sabe falar inglês, que eu tenho certeza que quem fala inglês no Brasil deve ser quanto? 1%, 2% da população? Talvez até menos. E, cara, tipo,
falando sobre a questão, assim, da Nintendo traduzir ou não os jogos, beleza. Só que defender o preço dos jogos, recentemente rolou a treta do Pokémon Snap. Inclusive, essa eu participei também. Eu discuti com os nintendistas no Twitter e eu recebi várias ofensas dos nintendistas. Eu falava assim, que tipo, quando eu era jovem, né, eu trabalhava e eu ganhava tanto dinheiro numa locadora, né? E aí eles começaram a questionar o quanto que eu ganhava, não sei o quê, falando que o preço dos jogos hoje em dia tá barato comparado àquela época, sendo que naquela época um jogo da Nintendo custava R$ 40, R$ 50 pela Playtronic, né? E aí depois, quando veio o Nintendo 64, esse valor dobrou, vai pra R$ 100. Mas tipo, R$ 100 era um valor tranquilo. Tudo bem que na época você tinha R$ 50 de salário mínimo, mas o salário médio do brasileiro naquela época era de R$ 500 a R$ 600, chegando até 1.000 em alguns casos. Então, o brasileiro não ganhava tão pouco assim quanto as pessoas pintam que ele ganhava em 1990 e 2000, não. E eu vivi essa época, eu trabalhei, né? Não, eu comecei a trabalhar em 2000, mas de qualquer maneira é importante analisar isso. E as pessoas questionando e falando, não, que tá barato, não sei o que, o jogo custar praticamente um salário mínimo. Você pega R$ 600 um custo de um jogo de Nintendo. E para eles tá normal esse preço, que não tem como fazer conversão, que no preço do dólar é tanto e que tem que ser convertido exatamente para esse valor real, senão a Nintendo explode, saca? E tipo, as pessoas vão defendendo, cara. É incrível esse tipo de defesa que os caras fazem. E a discussão era sobre Pokémon Snap. Porque eu não posso dizer pra você que o jogo não vale R$ 299. Porque o jogo pode ser incrível no estilo dele. Animal Crossing, por exemplo, é incrível no estilo dele. Muita gente vai falar que não vale R$ 299. Bom, vai ter gente falando que qualquer jogo não vale o preço que ele é. Mas é aquilo, tipo, ele pode até valer os US$ 60, mas R$ 299 eu acho que nenhum jogo deve valer. R$ 350, nenhum jogo deve valer. Mano, é inalcançável para a maior parte do brasileiro. E essa galera que joga Nintendo geralmente é uma galera muito privilegiada. Sério, é uma galera muito rica, sem brincadeira. Inclusive eu comento isso, né? Volta e meia eu falo isso. Aqui atrás, ó, todos esses jogos de PlayStation eu comprei em promoção. Todos eles foram produzidos no Brasil. Sendo que esses vermelhos aqui foi R$ 40, R$ 50 cada um deles. Se você juntar todos esses jogos aqui, todos os jogos, exceto o Last of Us 2 que eu paguei R$ 300 no lançamento. Se subtrai o Last of Us, mano, tipo, todos eles não devem ter dado R$ 800 de preço. O que seria, tipo, um jogo do Zelda ou do Mario versão física do Switch. Então, todos esses jogos aqui eu compraria um jogo do Mario. Um jogo. Se eu colocar o Last of Us, aí eu gastei R$ 1.000, então daria 2 jogos do Mario. Não, um jogo e meio do Mario, vai. Um jogo do Mario e um outro jogo em promoção. Você consegue pensar que, tipo, não é todo mundo que tem esse dinheiro? Na verdade, a maior parte das pessoas não tem. A imensa maioria. Eu sou privilegiado por ter podido gastar R$ 1.000 nisso aqui. Eu sou privilegiado pra caralho. Eu sou privilegiado. Eu sou privilegiado por ter um Switch. E mesmo eu, sendo privilegiado, não tenho dinheiro pra comprar jogos de Switch todo mês. Eu compro um jogo de Switch por ano. Ou 2 jogos por ano. Inclusive, esse ano eu não comprei nenhum até agora. Eu tava pensando no Bravely Default, mas eu vou comprar o Zelda Skyward lá que eles vão lançar. Eu só compro um jogo por ano, ou 2 jogos no máximo, se caso eu goste muito, estoura o meu orçamento. E eu sou privilegiado. Imagina quem não é. E a galera que tem, tipo, posta lá os seus bagulhos de Nintendo, falar pra vocês, eu discuti com uma menina que tava lá no Twitter, e aí ela tava falando que era justificável que eu não sabia nada, que antigamente era caro também, que é só trabalhar e falando as paradas assim. E eu entrei no perfil dela pra ver, e meu amigo, eu vi que ela tinha mais de 50 jogos de Switch. Eu não consigo imaginar qual é o valor de 50 jogos de Switch. Eu não sei se ela mora nos Estados Unidos pra fazer isso, mas de qualquer maneira tinha vários Joy-Cons também. O Joy-Cons tá quanto? R$ 900? Eu queria comprar um Joy-Con pra jogar Mario Party, por exemplo, porque eu só tenho 2 e eu tenho aqui eu, minha esposa e o tio Ramos. A gente precisaria de um a mais pra jogar. Ou chamar o Tiki, quando o Tiki ainda tava aqui no Rio de Janeiro. E aí a gente poderia jogar o Mario Party. Cara, mano, fui ver o preço do Joy-Con, R$ 900. R$ 900 num controle de videogame. É metade do preço do console na época. Eu fiquei surpreso com isso. E eu acho que surpreendente ver a galera defendendo e falando que está certo, que está normal. E aí o Easy Nobre falou que a Nintendo não liga pra que o público tá falando. E a Nintendo não liga mesmo porque o público tá pedindo. Essa é a verdade. Ele falou a realidade ali. Tudo bem que o Easy Nobre, aí que a gente entra na questão do mérito. O Easy Nobre não usa as melhores palavras, ele não discute de uma forma correta, ele gera bastante discussão, ele é muito egocêntrico, isso é um problema muito grande que ele tem, e foi essa treta que ele acabou arrumando com os nintendistas hoje. Só que quando você vê a situação, tipo,
Por que que a Nintendo não liga? Porque a Nintendo é uma empresa super japonesa. A Nintendo, ela pensa no mercado japonês como primário, os outros são secundários. Então tem o mercado japonês, tem o mercado dos Estados Unidos e talvez tenha o mercado europeu. Talvez tenha o mercado europeu. Os tugas aí, os portugueses que assistem o Professor Dark vão poder dizer muito bem como é a Nintendo em Portugal. E cara, a Nintendo não é boa na Europa, saca? Muita gente critica isso e o mundo inteiro reclama da Nintendo, o mundo inteiro critica a Nintendo, mas a Nintendo não muda por causa de questão de a Nintendo, inclusive, ela é tão dracônica nas coisas dela que você não pode fazer um vídeo falando do Mario sem tomar um strike. Você não pode colocar uma música do Mario que pode ser que derrube seu vídeo futuramente. Antigamente a Nintendo cobrava. Até 2017, 2016 a Nintendo cobrava para que você pudesse falar do Mario. E como pode... Por que que ela faz isso? Porque ela é super japonesa, ela é super tradicional, é uma empresa que não se atualizou para a nova geração. Os jogos da Nintendo são os melhores em relação à atualização. São jogos novos, frescos. Mario Odyssey, incrível. Zelda Breath of the Wild, incrível. Foram pessoas incríveis que fizeram ele. Eles têm incríveis desenvolvedores. Mas as decisões de marketing, as decisões de rumo que a empresa toma são péssimas. Péssimas, péssimas. Não tem como defender o que a Nintendo toma de decisão. Ah, mas a Nintendo tá vendendo o Switch pra caramba, enquanto o PlayStation 5 tá vendendo pouco. Eu vejo os nintendistas falando isso o tempo inteiro. Ah, olha só, o Switch vendeu o dobro do que o PlayStation e o Xbox juntos. Mano, o Switch é um videogame extremamente defasado tecnologicamente. O PlayStation e o Xbox estão passando por problemas sérios que tá rolando no mundo inteiro, inclusive com tecnologia, tá faltando chip. Então não tá tendo Xbox e PlayStation suficiente. Tanto que o PlayStation e o Xbox no Brasil estão sendo vendidos a 6, 7 mil reais. Sendo que eles foram lançados a 4 e 5 mil. E por que que isso acontece? Porque que esses videogames eles foram lançados no Brasil, mas não tem estoque. Então as empresas estão aumentando o preço. E porque tá tendo muita procura e não tem console suficiente. Então, pode estar vendendo pouco por causa disso, porque tá faltando chip. Então, não, olha só, o Switch tá vendendo o dobro. Como se significasse alguma coisa também, porque não importa o Switch vender o dobro, quando na verdade o videogame, tipo, você vê as coisas que a Nintendo faz, as decisões que ela toma, que são muito ruins, entendeu? O videogame é muito bom, as pessoas que fazem o videogame são muito boas, mas as pessoas que decidem os rumos que a empresa vai tomar são péssimas. E uma dessas coisas é ignorar a América Latina completamente. Ela ignora, ela contratou uma terceirizada que tá cuidando bem do Brasil, beleza, mas a terceirizada tem seus limites, ela não pode influenciar, por exemplo, se o jogo vai sair em português ou não. E como eu disse, não custa nada, poderia muito bem fazer, o Brasil é um dos maiores mercados do mundo. E eu penso assim, cara, tipo, o Japão ignora o Brasil. Não só a Nintendo, outras empresas japonesas também ignoram o Brasil. Mas a China, ela valoriza muito o Brasil. Tanto que a maior parte dos mercados de jogos chineses é aqui no Brasil. Eles vêm sempre pro Brasil, eles sempre lançam coisa em português. Eles têm estúdios e empresas aqui no Brasil. A Riot Games está no Brasil, a Garena está no Brasil. São escritórios incríveis, gigantes e estão tendo muito sucesso. Atualmente são as duas empresas que mais lucram no mundo. Por quê? Porque elas investem no mercado de terceiro mundo, né? Que hoje em dia não se chama mais terceiro mundo, né? Antigamente o primeiro mundo era os Estados Unidos, o segundo mundo era a União Soviética, e aí o primeiro mundo seria os países que tivessem relação com o capitalismo, o segundo mundo o comunismo, e o terceiro mundo seria todo mundo que não tem relação com nenhum dos dois. Então, no caso, América Latina, Sudeste Asiático, esse seria o terceiro mundo, tá? Não é porque é subdesenvolvida, porque ninguém ligava mesmo, e até hoje não liga de certa forma. Então a Nintendo não liga pra gente, a Nintendo não tá nem aí. Tipo, a Nintendo pensa em ganhar dinheiro, mas eles não estão monetizando certo. Eu penso assim, tipo, se eles colocassem os jogos pela metade do preço aqui no Brasil, se eles fossem lucrar, tipo, sei lá, se eles perdessem um pouco de dinheiro para vender o Switch um pouco mais barato aqui e lucrassem em real, tenho certeza que com o número e quantidade de transações que eles teriam no Brasil, eles sairiam lucrando. Porque, tipo, o que a gente pensa assim, quando você tem um jogo físico, o jogo físico ele custa dinheiro. Então, se custou 30, você não vai vender por 25. Mas quando é um jogo digital e esse jogo vai ser vendido para sempre, o único preço que você tem é a licença que a pessoa vai pagar, você pode colocar R$ 1. Então, eu posso ter vendido 10 jogos de 100 mil e lucrado 1 milhão, ou eu posso ter vendido 1 milhão de jogos de R$ 1 e lucrado 1 milhão também. Não vai fazer diferença, o lucro vai ser a mesma coisa para mim. Então, eles poderiam fazer isso com os jogos digitais deles. Até porque o mercado físico no Brasil você tem que ser milionário pra você bancar. Você tem que ser milionário. Você não... Cara, vou falar pra vocês. Eu não tenho nenhum jogo de Switch físico. Eu não tenho como comprar. Eu não vou comprar. Por que eu vou comprar um jogo de Switch e pagar 2 jogos, sendo que já é caro pra caramba? Tipo, eu já compro um jogo por ano, então eu vou comprar um jogo a cada 2 anos, um jogo físico. Eu não vou fazer isso. Eu não vou tomar essa decisão. Ah, mas se você importar de fora, não sei o quê, aí sim, beleza. Mas esse é um know-how que a pessoa tem que ter
Que a imensa maioria não tem. Você acha realmente que um garoto de 15 anos que gostou do Mario vai pegar e entrar num site tipo naquele lá de Hong Kong, videogame. Esqueci o nome do site de Hong Kong, cara. Mas tem um site de Hong Kong que vende jogos lá barato e tal. Você acha que ele vai se dar o trabalho de aprender, entrar, pegar o cartão internacional, comprar, ver a cotação, pagar imposto para receber e ter o seu jogo? Você acha que ele vai pensar isso? Não, ele não vai pensar. Até porque tá tão ridículo o câmbio no Brasil que, tipo, eu tava vendo o preço do dólar canadense, que geralmente eu compro jogos no Canadá, tá? Esses jogos aqui eu comprei no Brasil, mas os jogos de 360 que eu tenho, todos eles eu comprei no Canadá. E o Canadá, tipo, o dólar lá é R$ 1 mais barato e o preço é praticamente a mesma coisa dos Estados Unidos. A conversão de um jogo dos Estados Unidos pro real é 350, US$ 60, né? Mas a conversão do Canadá é 280, 290. Porra, você paga 299 no Brasil, pra que que você vai comprar importado? Né? Não faz sentido. Mas, bom, eu acho que daria pra diminuir o preço, daria pra melhorar essas questões aí. Eu acho que falta um pouco de, sabe, de avanço, falta um pouco de querer. E aí a galera não muda nada, não vai mudar. Ah, todo mundo tá atacando, os caras estão criticando, então você tá falando que tá tudo bem. É isso que acontece. Isso é uma coisa que eu sempre falo de LoL, por exemplo. A gente sempre critica o LoL, mas a gente tá criticando pra melhorar o LoL. Agora, a galera que defende, passa pano pra essas coisas, tá falando o quê? Não, é assim que tem que ser, vai ficar desse jeito. Tanto que é sempre, sempre foi assim. E esses fãs, tipo, sei lá, tem uma seita da Nintendo no Brasil, só quem faz com que seja desse jeito, com que não mude as coisas. E não vai mudar. Eu gosto muito deles, eu assisto eles, eu concordo com a maior parte das coisas que eles dizem, mas é um mundo que eles vivem que é totalmente a parte do mundo que a gente tá. E não tem como discutir, porque é aquilo, vai ser uma questão emocional, vão te diminuir, vão te chamar de alguma coisa. E vai ficar por isso mesmo, infelizmente. Bom, então esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por assistir até aqui. Muito obrigado por ser uma pessoa maravilhosa. Um grande beijo, um grande abraço e a gente se vê depois.